da fatídica noite em que meus primos e eu fomos dormir na casa de meus avós. Era um fim de semana frio no interior de Minas Gerais e eu, garoto na época, tudo o que queria era ficar debaixo das cobertas, escutando os causos que meu avô contava. Minha avó não gostava tanto. Ela dizia que falar sobre essas coisas acabava atraindo para perto. Mas o vô Geraldo não dava muita bola. Toda ocasião em que a casa estava cheia de netos, ele acendia uma fogueira no quintal e a gente se reunia em torno dela para ouvi-lo contar suas histórias. Dessa vez, por conta do frio, era na sala mesmo, e eu e meus primos o ouvíamos com gosto, mesmo sabendo que iríamos sentir muito medo depois. Ainda assim, escutávamos com extrema atenção todo o detalhe de suas histórias. Mesmo sem gostar muito, minha avó comentava lá da cozinha: "Você inventa cada uma, hein, Geraldo? Devia escrever um livro." Ao que respondia meu avô a ela: "Invento coisa nenhuma, Miranda, é tudo real. Eu vivi isso aqui, é tudo real." Após alguns outros relatos de deixar os pelos da nuca em pé, finalmente chegou o que eu mais adorava ouvir: sobre o lobisomem. "Esse fato," começou meu avô, "aconteceu comigo no ano de 87, em uma noite como essa," disse ele apontando para a janela da sala, atrás de nós, onde a lua cheia estampava majestosamente o céu negro da noite. Só esse detalhe fez o relato de meu avô ficar ainda 60% mais amedrontador. Eu adorava as histórias do meu avô. Ele era um homem tão vivido, cheio de experiências, eu queria viver muitas delas também, para que, quando chegasse a idade dele, também pudesse reunir meus netos para contar os meus feitos. E ele seguiu contando os detalhes de sua suposta experiência com a criatura. Ao fim, 3 crianças tremiam assustadas, com desfecho aterrorizante. Depois recebemos um boa noite, escovamos os dentes e fomos nos deitar. Logo que as luzes se apagaram, começou a baderna. Henrique, o mais velho de nós, começou a imitar sons de uivo, para os choramingos de Gabriel, o mais novo, que pedia para ele parar. Mas Henrique gargalhava com medo do primo. "Ei, gente, o que vocês acham da gente tentar invocar a loira do banheiro?" eu sugiro. "Você tá louco, João? Por que a gente faria uma coisa dessas?" disparou Henrique, que logo perdeu a postura do corajosão. Dessa vez quem riu fui eu. A verdade é que cada um de nós tinha um medo em específico, e eu sabia que esse era o trauma pessoal do Henrique. Por isso, sempre que tinha oportunidade, eu o usava. "Por que não combinamos de ninguém assustar ninguém, pelo menos até essa noite passar?" sugere Gabriel. "Combinado", concordamos os 3 juntos. Passados alguns minutos de conversa, à luz fraca de um abajur no canto da parede, nossas pálpebras começaram então a pesar, e o sono vinha se aproximando. Quando de repente, um som moderadamente baixo de um uivo rasga o silêncio do quarto. "Isso não tem graça, Henrique", se queixa Gabriel. "A gente combinou." É quando clico no interruptor próximo a mim e a luz do quarto se acende, que para nossa surpresa constatamos que Henrique já dormia há algum tempo. Gabriel e eu nos entreolhamos. "Vovô", exclamo. "Ele tá pregando uma peça na gente, com certeza é ele. Volte a dormir, Gabriel." E apago a luz. E então, insistentemente, outro uivo ecoa no ar frio da noite. "João", Gabriel me chama choramingando. "Isso veio lá de fora, não é o vovô não, eu tenho certeza." Por mais que eu tivesse apenas 10 anos, enquanto Gabriel tinha 6, eu odiava ter que bancar o mais velho responsável, porque tinha que fingir que estava tudo bem, quando na verdade eu também estava tremendo de medo.
mas era um misto de medo com uma adrenalina positiva. É o cachorro de algum vizinho, Gabriel. Relaxa. Lobisomem não existem, você sabe. Mas as histórias do vovô, você ouve o que a vovó diz, são só histórias. Eu tô com medo. Eu posso dormir com você? Pode sim, respondo. Então ouço as pegadas dos pezinhos dele no escuro e ele salta para minha cama que ficava ao lado. Outro uivo, mais agudo e prolongado. Meu peito pulsava de expectativa. Seria mesmo um lobisomem? O som da porta frontal se abrindo fez eu saltar da cama para espiar pela janela. Do andar de cima vi meu avô sair para o ar frio da noite, de casaco, gorro e uma bela espingarda lustrosa empunhada em suas mãos. Atrás dele minha avó o abraçando, como que dizendo para ele tomar cuidado. Meu avô faz um gesto com a cabeça para cima, na direção do nosso quarto, como que pedindo para ela para que fosse ficar conosco. Com um beijo eles se despedem, então meu avô avança sentido o milharal com sua arma empunhada e um lampião a clarear o caminho. Em seguida, a porta se fecha. Rapidamente acendo a luz, sem dar muita atenção a Gabriel que me enchia de perguntas, vou até minha cama, faço um corpo falso de lençóis e travesseiros e o cubro com a coberta. Gabriel, eu vou acompanhar o vovô. Quando a vovó chegar no quarto, distrai ela, caso ela queira me descobrir, tá bom? Quando eu descer, apague a luz, eu já volto. Apenas passei meu recado sem dar muita atenção ao que ele dizia em resposta. Então eu abri a janela, pisei na calha, a fechei de volta e sem muita dificuldade, porque não era a primeira vez que eu fazia aquilo, deslizei pelo cano de escoamento até o chão. Sem muito raciocinar o que eu faria, apenas corri na direção em que vi meu avô adentrando a plantação. A iluminação ficava por conta da lua cheia, pois eu nem sequer me dei o trabalho de procurar uma lanterna ou o que quer que fosse na correria. Espigas e mais espigas batiam em minha cara enquanto eu corria em linha reta, sem muita orientação. Quando por fim me dei conta de que estava perdido, um uivo, vindo da minha esquerda, me deu a direção. E corri naquele sentido, o coração acelerado. Eu não sabia se pela corrida ou se por excitação. Talvez pelos dois. De repente, muito próximo dali, um tiro se ouviu rasgar o breu, seguido do grito de um homem. Essa não! Vovô! Corri instintivamente no sentido de onde vinha o som, a tempo de romper uma clareira. Um trecho aberto no meio do milharal, e ver a cena mais aterrorizante que testemunhei em minha vida toda. Sobre o corpo caído de meu avô, uma criatura enorme e corcunda, cheio de pelos, se debruçava, de costas para mim. Um lobisomem. Minhas pernas fraquejaram e um grito entala em minha garganta, mas logo consegue sair. A besta levanta as orelhas e lentamente olha para trás, em minha direção, com olhos amarelos, mortais. Prensado ao chão com o peso do lobisomem sobre ele, com esforço, meu avô levanta sua cabeça para minha alegria e meus olhos encontram os olhos dele. E então palavras espremidas saem de sua boca. A arma! João, a arma! Corro os olhos ao meu redor e encontro a espingarda caída a poucos metros de distância de mim, próximo ao lampião. Me atiro em sua direção e a empunho, engatilhando-a. Por sorte, toda vez que íamos à sua casa no campo, meu avô nos dava aulas de tiro. Ele dizia que nos seria muito útil um dia, e eu agora tinha certeza que ele não se referia somente contra seres humanos. Mirei no lobisomem, que largou meu avô e rosnou para mim, virando em minha direção, pronto a desferir um salto. E foi no momento exato em que ele pulou que eu disparei. Um tiro alto, de doer os ouvidos, mas certeiramente cravado no meio do peito do ser bestial.
que caiu agonizando no chão. Se debateu, ganiu e, por fim, apagou. No mesmo instante, corri até o meu avô e o ajudei como pude a se sentar. Parabéns, garoto. Estou orgulhoso. Nesse momento, o abracei e foi quando senti então um líquido quente em suas costas. Olhei para minha mão. Sangue. Mas a expressão de terror em minha cara se contrapunha à serenidade do rosto de meu avô, por mais que expressasse uma feição de dor. Essa noite, João, eu não voltarei para casa. Como não, vovô? Quero que escute bem o que eu vou te dizer, disse ele tocando meus ombros. Como pode ver, essas criaturas de fato existem. E é somente homens com espírito de bravura como nós, ainda que você seja apenas um menino, é quem pode garantir a segurança daqueles que amamos. Pode-se passar o tempo que for, mas uma hora eles sempre retornarão para assombrar as nossas noites. Esteja preparado. E também quero que leve essas palavras para sua avó. Quando ele começou a proferir o que começou a se parecer com uma despedida, o meu peito apertou. Mas foi só quando ele, gentilmente, tirou a arma de minhas mãos que entendi a situação e não contive o choro. O abracei em torno do pescoço e comecei a soluçar dizendo quanto eu o amava. No meio do abraço comecei a sentir uma leve alteração em sua temperatura corporal. Estava ficando mais quente. Está na hora, João. Volte para casa. Sobre nós, a lua cheia reluzia diabolicamente. Levantei cambaleando e limpei o choro. Eu te amo, vovô. Virei as costas, desviei do maldito corpo do lobisomem que já começava a definhar. Peguei o lampião e me pus a correr milharal adentro, de volta a casa. As pernas rápidas e o coração apertado. Eu também te amo, João. Ouvi gritar bem lá do fundo, seguido de um disparo. Choro e mais choro. Lembranças dançavam em minha mente enquanto meu coração sangrava. E foi assim, nessa fatídica noite, ainda tão novo, que ganhei minha primeira aventura sobrenatural para contar aos meus netos. Eu só não esperava que fosse dessa forma, tão dolorosa.